Calorosas saudações e Hernani Carvalho arrasou por completo Luís Montenegro e o Partido Socialista. Aliás, foi um arraso de tal maneira que eu até penso que por mais likes que vocês deem neste vídeo, o botão do like não ficará tão arrasado como Montenegro. Mas podem tentar, portanto metam um like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso, e têm também o código Sousa10 para 10% de desconto na Prozis em vários produtos, no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passou? Hernani Carvalho, no seu... eu não sei se o programa é dele ou se ele comenta na SIC, eu confesso que não sei porque eu não sou espectador habitual, mas o programa é o Casa Feliz, apresentado pela Diana Chaves, e como sabem houve esta última situação, este caso, em que uma grávida foi parar à porta do Hospital das Caldas da Rainha, que não recusaram-se a atender e a prestar auxílio médico à grávida, e o Hernani Carvalho tem aqui comentários muito, mas muito fortes perante a gestão de Luís Montenegro e também do PS. Vamos ouvir. Ligava logo e a senhora era assistida ali ou não. Depois, o CODU diz-lhe, manda para lá os bombeiros e propõe que a senhora seja transportada para 130 km dali, a sangrar. Portanto, tu estás à porta da igreja e vais para a capela de Vila Nova da Cafeteira porque o padre daquela igreja não te quer rezar a missa. Isto é a mesma coisa. Só que a diferença é que se o padre não rezar a missa, tu não morres. Se fores a sangrar, se calhar, ficas lá. Não é? Pronto. E portanto o CODU mandou esta senhora para 130 km dali. Dito de outra maneira, não se pode construir um aeroporto em Santarém porque é muito longe. É muito longe. E os turistas ficam muito longe de Lisboa. As mulheres a sangrar é que podem andar 130 km de ambulância. Isto é um statement muito forte, claramente. Já estão a perceber a quem é que se dirige, não é? Porque o novo governo fez a decisão de fazer o aeroporto no Montijo, não é? Há algumas outras coisas, mas depois não resolveu o problema da questão da saúde. E eu tenho dito até agora que é preciso dar tempo ao governo, mas nesta situação não se pode dar tempo. Porque o próprio governo disse que em 60 dias, ou seja, até ao mês de junho, no início de junho, iria apresentar um plano de emergência para a saúde, principalmente para os meses de verão. E isso não está a acontecer. Aliás, muito pelo contrário. Ou melhor, o plano foi apresentado, mas a execução do plano foi péssima. E eu relembro, uma situação muito semelhante a esta levou à admissão da Marta Temido há 2 anos atrás. Relembra, atenção. Já pensaste nisto assim? Já. Pronto. Portanto, tudo. Parabéns ao Sr. Primeiro-Ministro que acaba de decidir onde é que vai ser construído o aeroporto. Não pôde ser em Santarém. Porquê? Porque era muito longe. Mas mandar as grávidas a parir, sabe Deus em que circunstâncias, ou a sangrar, a fazerem as mesmas distâncias, já não é mau. Pois, já não é longe. Estamos esclarecidos quanto ao Sr. Primeiro-Ministro. Antes de continuarmos, primeiro é uma análise corretíssima. Eu não me tinha lembrado desta comparação, até porque ontem eu tinha feito um vídeo, creio que para o meu segundo canal. Ontem, já não sei. Não sei quando é que este vídeo vai sair, mas tinha lançado este vídeo sobre este tópico. Tinha lançado um vídeo sobre este tópico. E não tinha mencionado isso, é um exemplo perfeito. Para se ter noção, muitas grávidas neste momento que estão a ser, inicialmente eram hospitalizadas nas Caldas da Rainha, mas como agora não permitem, estão a ser mandadas para o Porto. São quase 3 horas de viagem de Leiria, mais ou menos daquela zona, não é? Do Oeste até ao Porto. O presidente da Câmara Municipal de Vigo, em Espanha, veio dizer, acho que foi ele, veio dizer, bem, mais um bocado são espanholas, não é? Porque se Portugal não tem condições para que elas nasçam aí, daqui nada vem à Galiza nascer. Isto é gravíssimo. E eu volto a frisar. Nesta circunstância, a teoria de que o governo não tem tempo cai por terra, porque isto era um plano de emergência. Era um plano de emergência que não está a ser cumprido. De todo. Bem, mas também estamos esclarecidos contra o Partido Socialista, que agora quer saber o que é que se passa. Então, mas eles saíram de lá há 4 meses. Lamento. Não tem nada para saber. Saíram de lá há 4 meses. Como está, não fui eu que decidi. E não foram em 4 meses que isto ficou tudo grave. Sim, não mudou tudo em 4 meses. Ainda hoje na rádio eu ouvi uma descrição igualzinha a esta circunstância que aconteceu em 2016. Portanto, não me venham cá com conversas de uns aos outros, vão os dois para o Rio Sena e lavem-se, que ficam todos... Não, é porque é mesmo... Epá, não. Esta aqui é muito boa. Por acaso esta aqui não tinha, mas é boa. O que ele diz, o que o Hernani Carvalho aqui diz... é verídica 100% e toca num aspecto principal, que é o problema em Portugal não é partidário. O problema em Portugal é estrutural do ponto de vista da gestão dos recursos,
da produção desses mesmos recursos e na execução da gestão desses mesmos recursos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Enquanto não houver um incremento da riqueza em Portugal e de pessoas mais competentes, independentemente da questão partidária de Bloco Central, a gerir esse mesmo dinheiro que tem que ser aumentado, o problema não se resolve. De nada vale andarmos aqui, de um lado e do outro, nas questões do Bloco Central, à esquerda ou à direita, a dizer mas eu geri pior aqui ou melhor ali, tu pior aqui, não sei o que, não sei o que mais, quando na verdade o problema de base parte de uma má gestão e de uma ineficiência brutal naquilo que é a res pública, naquilo que é a administração pública em Portugal e ao mesmo tempo falta de recursos e de condição financeira. Não faz sentido. Não faz sentido. Como é que em Leiria, que está a 200 km do Porto quase, se manda uma grávida ir dar à luz a 200 km? Epá, desculpem lá. Não faz sentido. E isto não é novo. Atenção, isto não é novo. O Hernani Carvalho dá aqui o exemplo de 2016, que era uma situação praticamente igual. Eu relembro que houve uma situação muito semelhante que levou à admissão da Marta Temido e também do próprio Lacerda Salles há 2 anos, ainda no governo da maioria absoluta do António Costa. Portanto, nós não nos podemos esquecer disto. Portanto, a situação é estrutural. A situação é estrutural. E para mudar vai demorar imenso tempo. Imenso tempo. Agora, não se pode vir, como é o caso do Luís Montenegro, dizer bom, nós vamos implementar um plano de emergência e depois no final do dia nada é feito comparativamente àquilo que já acontecia o ano passado com o PS, há 5 anos com o PS e há 8 anos com o PS. As coisas continuam iguais. E aqui não há desculpa porque o plano de emergência já era para estar a ser executado como deve ser. E não está. Espera aí que eu tenho mais umas coisas para dizer. E o que eu tenho para dizer é assim, não pode haver um aeroporto em Santarém porque é longe, mas pode haver grávidas a sangrar por todos os lados. Sabes que 60% das grávidas já não são portuguesas, de origem, não nasceram em Portugal. Não sei. Ou seja, o que os portugueses não conseguem resolver, que é a sua capacidade de manutenção do número de 10 milhões, morrem uns, nascem outros, não é? É com os imigrantes, com as pessoas vindas de fora, que estamos a tentar repor esses números. Portanto, para terem noção, 60%. Eu acredito que os números sejam verídicos, porque eu lembro-me perfeitamente de ver números semelhantes a isto, mas 60% é imenso, ou seja, mais de metade das novas populações em Portugal, dos novos dados nascidos, são filhos de mãe estrangeira. Não é? Portanto, até em termos de subsistência e de justiça social para com a população nativa, há aqui um grave problema, porque se mais de metade das mães que estão a dar à luz em Portugal são estrangeiras, e se há mães que não conseguem dar à luz em hospitais em Portugal, significa que não estão a conseguir dar à luz por falta de recursos que estão a ser usados em pessoas que não são portuguesas, ou que são imigrantes. E podem estar cá, algumas delas até em situação ilegal. Isso acontece. E já foi noticiado que acontece. Portanto, isto é gravíssimo. E aqui digo sem problema nenhum. Isto é uma traição à pátria. Por parte do Governo, do Presidente da República e de todas as instituições relacionadas com este tipo de decisão pública. Portanto, ou alguma coisa muda, eu costumo dizer sempre isto, ou a institucionalização formal resolve o problema, ou então a matéria informal vai começar a entrar em ação. Eu não estou toda a apelar a isso, muito pelo contrário, mas a história não se repete, mas rima, não é? Eu espero que isso não aconteça, mas... O Hernani está a abusar. É só irem ver as estatísticas. Aliás, há fundações pagas, principalmente pelo Estado, a fazerem coisas que quem devia dar era o Estado. Portanto, é só consultar. Agora, queria-te lembrar disto. O CODU mandou os bombeiros para a porta do hospital socorrer uma senhora. Mas qual é o Isto protocolo nem nos do Flintstones. CODU? Desculpa, isto nem nos Flintstones. Vá Sim, para o hospital de socorrer uma senhora. Para o hospital. Quando a senhora já está à porta do Isso é a hospital. mesma coisa que ir desmontar uma... Vou pedir para montarem uma engenhoca com parafusos à porta da fábrica dos parafusos. Isto é só um pormenor antes disto continuar. Eu já disse isto anteriormente, mas eu não me lembro do país ser assim. Desculpem dizer-vos, mas eu genuinamente não me lembro de Portugal ser assim. Portugal sempre teve problemas, corrupção, desde que eu sou nascido, atenção. Ou seja, praticamente no século XXI. Eu ainda nasci no século XX, sou de 99, mas eu não me lembro de Portugal ser assim. Havia problemas no país, havia corrupção, havia alguma má gestão pública, etc. Mas não havia isto, da malta chegar ao pé da maternidade com um bebê morto num saco de plástico cheio de sangue.
a mulher quase a morrer que acabou de parir. Isto não acontecia, pá. Desculpem lá, mas isto não era prática comum. Não era. Pá, se acontecesse uma vez ou outra, pronto. Inesperados, casos inesperados, a exceção acontece sempre dentro da regra. O problema é que isto cada vez menos é exceção e cada vez mais se torna a regra. E há aqui dois problemas que o Hernani Carvalho toca que para mim são fundamentais. O primeiro é o fator do problema estrutural em Portugal não ser uma questão partidária, mas ser um problema estrutural. E depois a hipocrisia política que daí advém. E o segundo grande problema é a questão da otimização dos recursos e dos custos de oportunidade. A economia, nós temos que fazer escolhas. A economia é a ciência das escolhas, porque nós temos necessidades ilimitadas até o momento em que morremos, mas os recursos existentes no mundo são escassos. E, portanto, temos que fazer escolhas perante a existência desses mesmos recursos para satisfazermos o máximo de necessidades que nós temos. Ora, se dentro de um território geográfico os recursos são limitados e as necessidades de todos nós são ilimitadas durante o nosso tempo de vida, há que fazer escolhas e há que tomar prioridades relativamente a isso. Se estamos a permitir que mais de metade das mães que tenham filhos em Portugal venham do estrangeiro, quer em situação legal ou ilegal principalmente, nesse caso ainda, no caso seria pior, significa que há mães portuguesas que estão a ser deixadas para trás, como aconteceu aqui, em termos dessa mesma gestão de recursos. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. Nós não podemos deixar de parte a questão do humanismo, certo? Nunca na vida, mas ao mesmo tempo, se nós não estivermos bem para cuidar de nós, nunca na vida vamos conseguir ajudar os outros. E isso é a primeira instância que tem que ser colocada. O protocolo é que a falta de coerência mata muita gente. Esse é que é o protocolo. É que é muito fácil falar, andar aí a vender campanhas. Vamos resolver isto tudo, nós vamos resolver. Vamos, assim que chegamos ao governo, vamos fazer, vamos acontecer, os meninos a correr, as meninas a correr, os cavalos a correr e as meninas a aprender e depois é o que se vê. E termina aqui. Isto é grave. Eu já ontem tinha feito um vídeo sobre esta situação, mas a análise aqui, do meu ver, exímia, quer na parte da gestão dos recursos, quer na parte da questão da imigração e quer na parte do problema estrutural. Eu não sou grande fã dos programas da manhã, como devem imaginar, não sou consumidor assíduo, nem não assíduo, não consumo, mas efetivamente, pelos vistos, há momentos interessantes assim neste tipo de programas. É bom porque há muita gente a ver este tipo de programas, especialmente mais idosos, que não têm, se calhar, um acesso a um tipo de informação divergente daquilo que é a narrativa comum, e isto é excelente para se abrir um bocado os horizontes. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham relativamente a isto, se concordam, se não concordam, comentem livremente, metam like no vídeo que ajuda bastante, subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, têm o código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Relembro que me podem seguir no meu novo Instagram, _GoncalSousa, os links estão todos aqui, é igual no Insta, no TikTok e no Twitter, no X. E diria que ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.